Olá pessoal, voltando aqui ao Fantástico Mundo do Direito Penal, a gente vai falar agora do artigo 3º. Cai muito em prova e agora a gente tem um exemplo magnífico do que veio a ser lei temporária e lei excepcional. Era difícil explicar lei temporária e lei excepcional, mas agora está muito fácil, porque todo mundo sabe, vai entender o que é uma lei excepcional, principalmente em períodos de exceção, em período de pandemia. Agora todo mundo vai entender o que é uma lei excepcional. Até parece que eu estou gostando de ter pandemia, né? Vamos lá, artigo 3º. Lei temporária ou lei excepcional. Vamos ler. A lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua duração ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante sua vigência. Anotem aí. Anotem aí. Na outra linha, possuem duas características. Possuem duas características. Primeira, ultratividade. Ultratividade. O que quer dizer ultratividade? Produzirão efeitos. Produzirão efeitos. Mesmo depois de cessado o seu período de vigência. Produzirão efeito, mesmo depois de cessado o seu período de vigência. Como é que chama isso? Ultratividade. Ultratividade. Segunda característica. São autorrevogáveis. Autorrevogáveis. Primeira característica, ultratividade. Segunda característica, autorrevogáveis. Anotem, explicando o que é autorrevogável. Não é necessário um ato formal posterior que revogue a vigência da lei. Não é necessário um ato formal posterior que revogue a vigência da lei. Vocês vão entender rapidinho. Anote. Lei temporária. Lei temporária é aquela que traz no ato de sua criação, a data de sua morte. No ato de sua criação, a data de sua morte. Lei excepcional. É aquela utilizada
em situações de instabilidade é aquela utilizada em situações de instabilidade ou anormalidades, como guerras e calamidades, instabilidades ou anormalidades, como guerras e calamidades, em que não é possível alcançar o período em que tal situação cessará. Alcançar o período. Vamos lá, pessoal. Disse para vocês, a gente está falando de lei temporária e lei excepcional, que há questões em comum e há algo que distingue a lei temporária da lei excepcional. O que a gente tem que saber para começo de conversa? Vamos saber o que é comum entre as duas. E é muito mais, se a gente lembrar disso, a nossa vida fica muito mais fácil. O que é comum entre lei temporária e lei excepcional? Ambas são ultrativas. O que é ultratividade? Ultratividade é o contrário de retroatividade. Na retroatividade, a lei mais benéfica não volta no tempo para beneficiar o agente? A ultratividade é o contrário. A ultratividade, lembra, essa norma deixou de existir e ela ainda produz efeitos para criminalizar uma conduta. Ó, lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua duração ou cessadas as circunstâncias que determinaram, aplica-se ao fato praticado durante a sua vigência. O que eu estou dizendo? Olha só, essa lei, que em tese, essa lei temporária, essa lei excepcional, que não está mais vigorando, ela continua a produzir efeitos para o futuro. Como é que chama isso? Ultratividade. Eu vou pôr com datas, vocês vão entender bem, exemplificando, fica bem mais fácil. Muito bem, então elas são ultrativas. O que é ultratividade? Ela continua a produzir efeito mesmo depois cessado o seu período de vigência. E o que mais? Elas são autorrevogáveis. Não precisa de vir outra lei. Lembra que se a norma é criada por uma lei, deveria ter outra lei revogando. Não é assim a regra? Lei temporária e lei excepcional não precisa de outra norma revogando, porque elas são autorrevogáveis. Inclusive, eu disse para vocês, olha, a lei temporária, ela já traz na sua criação o período em que ela vigora. Sacaram isso? E esse é o grande distintivo entre lei temporária e lei excepcional. Na lei temporária, quando ela é estabelecida, quando ela é criada, o legislador já fala, essa lei vale até o dia 31 de dezembro de 2021. Isso é uma lei temporária. Por que é uma lei temporária? Porque ela já traz na data da sua criação a data da sua morte. Agora, o legislador ele não sabe. Eu não vou querer colocar a data em que vai vigorar essa lei. Por quê? Porque eu estou vivendo um período de pandemia. E eu quero criar um novo tipo penal. Eu quero dizer para o profissional de saúde que tiver conhecimento de um caso positivo de Covid e não notificar as autoridades sanitárias, esse indivíduo comete crime. E esse crime estará vigorando durante todo o período em que houver pandemia. Eu sei quando essa lei vai deixar de vigorar? Não sei. Mas ela é autorrevogável. Por que ela é quando é que ela vai deixar de existir? Quando cessar a
pandemia. Não é legal isso? E quem é que declara ou não pandemia? OMS. Está vendo como não depende de um ato do legislativo? Sacaram isso? Que é uma norma autorrevogável? Qual que é a distinção que a gente consegue perceber bem clara, então, entre lei temporária e lei excepcional? Lei temporária, eu já sei o dia que ela acaba. Lei excepcional, eu não sei o dia em que ela acaba, porque é um período de anormalidade. Eu não consigo prever quando aquele período de anormalidade vai encerrar. O exemplo perfeito é a pandemia. Sacaram isso, gente? Isso já está anotado no caderno de vocês. Talvez não um exemplo da pandemia, mas daqui a pouco a gente coloca. Tá, professor, eu entendi bem lei temporária, lei excepcional, mas só não entendi muito bem como é que é essa tal de ultratividade. Vou explicar para vocês. Ó, eu vou fazer só exemplo, uma projeção. Nós temos uma lei de hoje, 2021, vou chamar ela de lei Covid. O que essa lei Covid diz? Essa lei Covid estabelece que o profissional de saúde que não comunicar ao Ministério da Saúde os casos comprovados de Covid, comete crime, cuja pena é de 1 a 4 anos. Ok? Essa lei, ela vai vigorar por todo o período em que estivermos vivenciando uma pandemia. Tranquilos? Tranquilos. No meu exemplo, nós chegamos aqui, pensem que nós chegamos hoje, 31 de dezembro de 2021. 31 de dezembro de 2021, a OMS diz: não existe mais pandemia de Covid no mundo. Tranquilo até aí? Só um exemplo. Ok? O que ocorreu nesse inteirinho aqui? Entre hoje, que foi criada a lei, até 31 de dezembro. Vamos supor que lá no dia 15 de julho de 2021, um profissional de saúde, um exemplo, um profissional de saúde não notificou o Ministério da Saúde sobre um caso de Covid. Tranquilo. Só que nós chegamos hoje, dia 31 de dezembro, e a OMS falou: não existe mais pandemia. E aquele profissional de saúde ainda está sendo processado. Esse profissional de saúde, ele pode continuar a ser processado? Sacaram isso? A regra é retroatividade da lei penal mais benéfica. Essa regra vale para a lei temporária e lei excepcional? Não, porque elas não são retroativas, elas são ultrativas. Mesmo depois de cessado o período de vigência, elas continuam a produzir efeitos para os fatos praticados enquanto elas vigoravam. Então vamos supor que nós estejamos lá em 20 de fevereiro de 2020. 22. Esse profissional de saúde aqui pode estar sendo processado ainda? Sim, pode estar sendo processado ainda. Sacaram isso? Porque é uma lei excepcional. É a mesma regra da lei temporária. Entendam por que ela é ultrativa. É legal ver isso. A lei foi criada, lei Covid, em 2021, janeiro de 2021.
ela foi revogada em dezembro de 2021, porque a OMS diz que não existe mais situação de pandemia no mundo. E eu sou um profissional de saúde, estou sendo processado aqui em fevereiro de 2022 por um fato que eu pratiquei em julho de 2021. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Veja, quando é que cessou a vigência da lei? Dezembro de 2021. Vejam que mesmo depois de cessado o seu período de vigência, ela continua a produzir efeitos. Sacaram isso? Por isso que nós falamos que ela é ultra ativa. Se ela voltasse no tempo para beneficiar, como é que nós falamos isso? Falamos que ela era retroativa. Como ela avança no tempo, e não é para beneficiar, é para prejudicar. Ela é ultrativa. Sacaram isso, gente? Tranquilo. Tranquilo. Maravilha! Guardem as expressões ultratividade e autorrevogável. Diferença entre lei temporária e excepcional? Uma só. Lei temporária já traz na data da sua criação o dia que ela morre. Tem um exemplo muito clássico de lei temporária, que é a lei da Copa. A lei da Copa, na hora que vocês olhem a lei da Copa, criava um monte de crime, mas esses crimes só valiam até 31 de dezembro de 2014, que é o ano da Copa do Mundo. E entre os crimes estava falsificar a bola da Copa, a samba, lembra da samba? Samba é a bola da Copa. Você falsificasse a samba, você respondia por um crime previsto na lei da Copa, que era uma lei temporária. Por que é uma lei temporária? Porque ela só vigorava até 31 de dezembro de 2014. Mas, para quem praticou fatos naquele período de vigência, mesmo cessado a validade da lei, ela continua a produzir efeitos. Tranquilo, gente? Bem, não tem segredo. Guardem as duas características, que é isso você vai precisar. Ultratividade e autorrevogável. E se falar em pandemia, pandemia tem tudo a ver com lei excepcional. Por que tem tudo a ver com lei excepcional? Porque eu não consigo prever, eu não consigo cravar ao certo quanto tempo dura uma pandemia. Por isso eu não falo lei temporária. É um período de anormalidade. Enquanto durar o período de anormalidade, eu falo em lei excepcional. Então vai cair na prova, eu tenho certeza absoluta que vai cair lei excepcional. E lei excepcional e pandemia encaixam, é o exemplo. Era o exemplo que sempre se utilizava sobre lei excepcional. Beleza, pessoal? Então, fiquem espertos. Maravilha! Próximo ponto. Lugar do crime. Lugar do crime. Pessoal, a gente falou até agora sobre tempo do crime, percebam? Sobre tempo do crime, qual é a teoria adotada? A atividade, tem que decorar. Tem que decorar. Tempo do crime, teoria da atividade. Eu observo o momento da conduta. Ação ou omissão, conduta. Teoria da atividade. Maravilha, maravilha. E lugar do crime? Mais ou menos. Não era veio onde eu estava querendo chegar, não. Lugar do crime. Qual a teoria adotada? Você está falando de princípio. Ó, artigo 6º. Eu estou falando de quê? Isso é importante, porque às vezes a gente erra a questão porque a gente não para respirar e pensar. Uma coisa é tempo, quando o crime é praticado. Agora nós estamos falando onde o crime é praticado. Estamos falando sobre competência, lugar do crime. Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão.
no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. Mas aí lascou comigo. Aí acabou comigo. Sabe o que ele está falando? Que é lugar do crime, tanto lugar da conduta, quanto onde o crime se consumou. Ele está adotando duas teorias. Ele está adotando a teoria da atividade e a teoria do resultado. Se ele está adotando duas, não está? Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão. Teoria da atividade. No todo ou em parte. Bem como onde se produziu ou deveria produzir o resultado. Teoria do resultado. Ele adota as duas teorias. Quando se adota as duas teorias, como é que nós chamamos isso? Teoria mista. Teoria mista. Teoria mista. Anotem. Lugar do crime. O Código Penal adota a teoria mista, também conhecida como teoria da ubiquidade. Teoria mista, também conhecida como ubiquidade. Por quê? Segundo o artigo 6º do Código Penal, que fala de lugar do crime, fala de competência, é competente para analisar aquele caso, tanto onde houve a conduta, quanto onde houve resultado. Resultado entenda consumação. Tranquilos? Então, teoria mista ou ubiquidade. E com isso, a gente já tem um macetinho mais velho do que o próprio direito penal. Todo mundo sabe isso aqui. Nunca mais erra. Nunca mais. Só se quiser. A gente errar mais não, né, gente? Não precisa nem saber. A vida é uma luta. Na hora que cai essa questão, na frente, nossa, e não é que essa bobagem cai na prova mesmo? Desse jeito. Muito bem. Já sabemos teoria da ubiquidade, só que agora nem tudo são flores. Pessoal, nós temos um problema. Nós temos um problema seríssimo. Problema difícil. Não é difícil de resolver, não. Um problema que a gente pode ter dificuldade para resolver se a gente não ficar esperto. Eu vou dividir todas as minhas angústias com vocês. Sabe qual que é a minha maior angústia filosófica de direito penal? É por que eu falo bolo e não falo dolo. Ninguém entendeu, né? Por que não é? É dolo. Mas por que eu não falo dolo? Ninguém nunca me explicou isso. Se alguém souber, eu queria... Tem que ser. Estou no Código de Processo Penal, pessoal. Não estou no Código Penal. Eu quero dividir com vocês as minhas angústias de Código de Processo Penal. A gente acabou de ver aqui que lá no artigo 6º do CP, quando fala de lugar do crime, quando fala de competência, qual a teoria adotada?
Acabou de mostrar. Ubiquidade ou mista. Maravilha. Por quê? Vai ser competente para apurar aquele fato, tanto onde houve conduta, quanto o lugar onde que houve a consumação. Qualquer um dos dois. Qualquer um dos dois. Maravilha. Mas será que o Código de Processo Penal fala a mesma coisa? A competência será, de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração. Ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que foi praticado o último ato de execução. Espera aí. Deu ruim. Deu ruim. O CPP, quando fala de competência, ele não adota a teoria da ubiquidade. Ele adota a teoria do resultado. Está ali. Está ali. E agora, professor? E agora, professor? E agora anotem aí. Cuidado. Cuidado. O Código Penal será aplicado, o Código Penal será aplicado apenas quando se tratar de crimes praticados à distância, apenas quando se tratar de crimes praticados à distância, também chamados de crimes de espaço máximo, também chamados de crimes de espaço máximo, ou seja, quando houver conflito internacional de competência, ou seja, quando houver conflito internacional de competência. Internacional de competência. Exemplo. Goiano manda uma carta-bomba. Goiano manda uma carta-bomba para um residente na Flórida. Para um residente na Flórida. Será competente tanto a Justiça Brasileira, quanto a norte-americana. Entenderam onde aplica a teoria da ubiquidade? Conseguem? Vocês percebem que se eu adotar só a teoria do resultado aí, o Brasil não poderia processar o indivíduo que mandou a carta-bomba? Sacaram? Isso é fantástico. Eu só aplico o artigo 6º, então, quando eu tenho conflito internacional de competências. Quando eu tenho 2 ou mais países envolvidos na prática criminosa. Sacaram isso, gente? Que interessante. Na outra linha. Caso a questão envolva apenas conflito interno de competência, caso a questão envolva apenas conflito interno de competência, ou seja,
o crime passa por mais de uma comarca, o crime passa por mais de uma comarca em território brasileiro, adota-se a regra do CPP. Adota-se a regra do CPP. Entenderam, gente? Tem vários, o crime foi praticado em várias comarcas dentro do território nacional, teoria do resultado. O crime foi praticado envolvendo mais de um país soberano, teoria da ubiquidade. É assim que eu estudo o artigo 6º e o artigo 70. Fechou? Isso é lindo, gente. Vontade de chorar, não dá? Vontade de chorar. Ah, agora eu estou manjando. Agora só vou dar uma última atenção aqui no ponto. Lugar do crime. Atenção. Cuidado. Cuidado. Lei 9.099 de 95. Famosa lei do juizado. Lei 9.099 de 95. Artigo 63. Artigo 63. Só para lascar tudo. Competência do juizado. A competência do juizado será determinada pelo lugar em que foi praticada a ação, a infração penal. Só para bagunçar tudo, só para bagunçar tudo. Em tese, embora haja uma questão doutrinária, e o que eu sugiro para vocês? Guardem a palavra. Qual que é a expressão que ele utiliza? Praticada a infração penal. Quando a gente vai estudar isso aqui, gente, é um samba louco. Tem gente que fala que praticada quer dizer atividade. Tem gente que fala, não, praticada quer dizer consumação. Verdade, verdade. E já caiu em prova da magistratura, perguntando qual teoria é essa. A resposta dada como correta na prova da magistratura foi teoria da atividade. Tudo bem? Mas eu tenho o dever de dizer para vocês que há divergência sobre a compreensão do que vem a ser essa palavra praticada. Tem gente que entende praticada como sendo conduta. Tem gente que entende praticada como sendo lugar em que teve resultado. Tudo bem? E caiu na prova? Já caiu. Prova da magistratura, qual foi a resposta dada como certa? Teoria da atividade. Praticada como sinônimo de conduta. Tudo bem? Oi? Lei 9.099 de 95. 3. Então, em regra, a gente tem Código Penal, ubiquidade. Código de Processo Penal, resultado. Lei 9.099, atividade. Não é possível. Vocês merecem acertar uma dessa, né? Merece, merece. Muito lindo. Voltamos aqui ao fantástico mundo do direito penal. E já vamos para o break e já voltamos.